pastor. Amém. Deus abençoe. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém? Com imensa alegria nós nos reunimos aqui nessa noite e, mais uma vez, quero agradecer o conselho desta igreja pela bênção em participar de tão notável celebração. 90 anos não é qualquer igreja que chega a esta longevidade. Estava pensando hoje, pastor, que o ser humano, ele, ao passar dos anos, nunca fica melhor, não é? A gente vai ficando decrépito, é aquela coisa toda natural ao corpo humano. Mas a igreja, como organismo vivo, interessantemente, ao passar dos anos, ela pode se tornar ainda muito mais saudável, não é? E cheia de vitalidade. E é o que nós vemos aqui aos 90 anos, uma igreja que, a despeito dos 90 anos, se torna e se renova cada vez mais. Isso é graça de Deus. A igreja é um ser, né, vivo, orgânico, e a igreja, ela cresce em direção ao alto, e isso é maravilhoso. Ao pastor Manuel Agrela, minha gratidão, dizia nessa manhã, do privilégio que vocês têm de ter um pastor como o reverendo Manuel Agrela, e mesmo porque ele vai me levar logo mais para jantar, eu tenho que falar muito bem dele, né? E o reverendo Manuel Agrela, sem dúvida, eu conheço centenas de pastores da IPB, é um dos grandes pastores da nossa denominação, e poderia estar ocupando qualquer púlpito de uma capital desse país, em um dos grandes templos da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. À mercê de Deus, e ele tem, na história dessa igreja, acho que o ministério mais longevo, não é? 22 anos, é isso mesmo. Que coisa linda, maravilhosa, que Deus conceda tantos mais anos de seu pastorado, feliz, próspero, abençoado. E espero que você nos convide para o centenário da igreja, né? E eu quero vê-los todos aqui, amém, irmão? Dá uma olhada para o seu irmão e fala, espero você aqui, centenário da igreja, nesse banquinho, aí, certinho. Pois é, o tempo passa, viu? Pastores que marcaram o meu ministério nessa cidade, eu queria honrá-los aqui, e a memória deles, grata memória, reverendo Euclides Fontes, que foi um pastor, acho que ele foi pastor há mais tempo, não é? 27 anos, então você perdeu. Né? E um ministério muito profícuo, muito honrado, um homem de Deus, que o Senhor concedeu tê-lo como seu pastor. Também quero honrar a memória do reverendo Adolfo Anders, aos pés, como de Gamaliel, eu pude aprender dele muitas lições e testemunhos vibrantes de uma fé indobrável e de experiências que marcaram a vida e a história desta igreja quando pudemos ouvir dele tais testemunhos de fé. Mas uma coisa eu guardo no meu coração, numa das minhas visitas a ele, e ele estava me dizendo que ele iniciou o ministério, se não me falha a memória, em 1926, início do ministério. E ele tinha tantas igrejas, que eram dezenas de igrejas para pastorear. A IPB era uma igreja com poucos pastores. E ele atravessava São Paulo, Santa Catarina, para abraçar tantas igrejas. E assim foi o início do seu ministério, nos idos dos anos 20. E pude muito aprender dele. Também meu registro aqui, de memória, reverendo Gerson, um querido pastor amado, embora da IPI, mas sempre esteve conosco aqui e apoiando o nosso ministério enquanto pastor aqui nesta igreja. E citar um presbítero, não é? Que marcou a minha vida aqui, a história desta igreja, lá do seu início, que é o presbítero Clóvis Pereira Lima, que tem o privilégio de casar-me, não é? Com sua neta, um homem de Deus que muito dedicou-se à obra do Senhor aqui. E assim, eu quero apenas
mencionar esses e aqueles tantos outros, né, pastores que por aqui passaram e presbíteros, sintam-se homenageados com a citação desses nomes. Amém? Eu queria fazer apenas uma menção, minha esposa que está aí. Por favor, querida, fique aqui. Vem aqui, por favor. A Liana Rose, filha desta igreja, ela foi, por mim, sequestrada há 35 anos. Nós temos um casamento tão feliz, tão abençoado, em tantos anos, né? Vocês podem observar, fica aqui um pouquinho, que o pé dela, o dedo dela aqui, olha, ela quebrou o dedo. Pastor, isso foi um livramento de Deus, porque ela intencionava me acertar e ela acertou o pé da mesa. Então, olha só o risco, né? Tadinha, mas ela está bem. Quer dar uma palavra de saudação à igreja? Queridos irmãos, graça e paz. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, com a minha família tão amada. E é a minha igreja, né? Aqui eu nasci, fui batizada pelo reverendo Euclides Fontes. Ele fez a minha profissão de fé e meu casamento, não é? E aqui estivemos durante 7 anos. Aqui nasceu meu filho, né? Foi batizado pelo meu sogro. Então, a gente tem muitas memórias felizes aqui com os irmãos, né, que permanecem aqui ainda, não é? E outros tantos que vieram, glória a Deus por isso, continuem frutificando na casa de Deus e trazendo muitos mais, porque há muita gente aí para ser conquistada por Jesus. Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Era uma terça-feira e já no crepúsculo da noite, eu e minha esposa fomos até o Instituto da Criança em Presidente Prudente fazer uma de tantas e tantas outras visitas. Mas algo muito especial aconteceu naquela noite. Nesse hospital, nós encontramos um casal da nossa igreja, muito precioso. Nosso diácono André e a sua esposa, a Débora, uma exímia pianista da Igreja Presbiteriana Central de Presidente Prudente. Eles estavam com a sua filha, a Júlia, há 5 dias ali naquele hospital. E o quadro da Júlia foi complicando dia após dia. E nós, quando lá chegamos, vimos um médico saindo do quarto, um cirurgião, neurocirurgião pediátrico, e quando ele saiu, então adentramos, os pais estavam desfalecidos, e a Débora se adiantou e disse: pastor, o cirurgião acabou de nos informar que os exames aqui constatam uma lesão cerebral e, segundo os exames, a nossa filha e a Júlia, que estava ali em coma, ela poderá não amanhecer, poderá ir a óbito ou ficar com sequelas irreversíveis, vegetando em uma cama. Quando nós ouvimos aquilo, o nosso coração ficou partido. Mas havia uma sala anexa e nós convidamos o casal para ir até ali, e ali nós oramos pela Júlia, pequena Júlia, dos seus 5 anos. Seus pais nos abraçaram e Deus nos colocou no coração um desejo de reunirmos a igreja, de convocarmos os irmãos para um grande clamor. E nós fomos até a igreja e nos reunimos lá com 20 a 30 pessoas. O pai esteve conosco, pedi para que ele fosse, nós fizemos ali um círculo de oração, oramos pelo pai que estava ali ao centro daquele círculo, clamando e pedindo a Deus a sua intervenção, o seu milagre. O pai, ele estava se decompondo em lágrimas, e enquanto isso, estava Débora com a sua filhinha no hospital.
e ela estava clamando a Deus, pedindo a Deus uma intervenção, um milagre, face àquela realidade. Então ela ouviu uma voz audível, dizendo-lhe: abra a Bíblia e leia Lucas 8:50. Nós vamos abrir aqui o texto. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículo 50. E a Débora, então, pegou a sua Bíblia, que estava ali de cabeceira, e abriu o texto de Lucas, capítulo 8, versículo 5. Está em tela, vamos ler juntos? Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas. E a Débora então olhou para o céu e disse: meu Deus, o Senhor há de curar a minha filha? As horas foram adentrando a noite, e ao amanhecer, a Júlia se assentou do leito e disse: mãe, estou com fome. A Júlia foi restaurada. Esta menina de outrora, hoje é uma jovem universitária, servindo ao Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Capítulo 8 de Lucas, nós temos aqui passagens preciosas, e pensando aqui os textos, você observa no capítulo 8, verso 1, algo emblemático. Jesus Cristo, nós falamos nessa manhã sobre finanças segundo a Bíblia, e Jesus Cristo, ele teve a humildade que talvez eu não teria, de ser sustentado, diz a Bíblia, por mulheres. Vejam comigo aqui o versículo 3 de Joana e Susana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam o quê? A assistência com seus bens. Jesus tinha um ministério itinerante, então ele não era como nós, pastores de uma igreja local, onde se tem o sustento. Jesus, ele tinha o seu ministério assim, andarilho. E então ele não tinha tempo, não é, de se fixar numa comunidade, de vê-la. E assim, pessoas liberais, generosas, alcançavam a ele e o colégio apostólico com sustento. O texto segue falando-nos de uma parábola conhecida por todos nós, a parábola do semeador. Em seguida, Jesus explica o sentido da parábola, e em seguida ele conta mais uma parábola, a parábola da candeia. E diz a Bíblia então que, de repente, nesse ínterim, chega ali familiares de Jesus. Sim, Jesus tinha uma família. Ele tinha pai, carnalmente falando, mãe e irmãos, como está descrito na Bíblia. Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ocorre que Jesus Cristo, ele atravessa um lado do chamado Mar da Galileia. Nós estivemos lá. Na verdade, o Mar da Galileia é um grande lago de água doce, com cerca de 21 quilômetros de extensão, 12 quilômetros de largura, e os discípulos com Jesus atravessaram com um barco. E a Bíblia diz que no meio daquele mar, chamado Mar da Galileia, veio uma grande tempestade, e o barquinho ia a pique, e a Bíblia diz que Jesus Cristo olha para aqueles, vendo o desespero de todos, ele repreende a água, ele repreende o mar, e tudo se desfez, e a calmaria prevaleceu. Todos ficaram atônitos diante da cena e dizendo: quem é este que até os ventos e ondas repreende e lhes obedecem? Em seguida, quando ele chega ao outro lado, em Decápolis, a Bíblia diz que ele é recebido por um homem atormentado, endemoniado. Este homem fizera do cemitério a sua casa e os túmulos sua cama. E diz a Bíblia que este homem, esse ser, estava tão possuído por tantas entidades, que o seu nome, ao se apresentar a Jesus, foi Legião. Legião vem de legionário,
era um grupo militar romano de cerca de 3.000 e poderia chegar até 6.000 soldados. Tantos eram que estavam na vida daquele homem que ultrapassava o número de milhares de entidades, de demônios. Por isso a sua força era descomunal. As correntes não conseguiam contê-lo, cadeias não podiam prendê-lo, ele arrebentava, rompia os grilhões, e ele vivia nu, e a todos atormentava. Era aquele homem temido por todos. Há muitos anos atrás, estava vindo de Presidente Prudente, de algo que fui fazer lá. Naquela época já tinha celular, eu estava adentrando a cidade, meu celular tocou, era o irmão Sargasso, policial, PM, na época membro desta igreja. E ele perguntou-me: pastor, onde você está? Eu estou adentrando a cidade, então por favor venha aqui, precisamos da sua presença. Ele me passou o endereço no Rui Charles, aqui na entrada da cidade, e quando cheguei ali, estacionei meu carro, ele sai da casa com a sua vestimenta toda rasgada, sua farda rasgada. Quando ele veio ao meu encontro, eu falei: a coisa não é boa, né? Quase que liguei o carro e fui embora. Se o policial estava naquela situação, imagino que seria do pastor. E aí ele disse: pastor, venha, adentra a casa. E quando adentrei a casa, a cena era de uma mulher que não tinha mais do que 30 anos, uma estatura de 1,5 m, e esta mulher estava no chão, e 5 homens tentando contê-la, um deles o Sargasso, 4 PMs e mais o esposo, que tentava manter a sua cabeça ali, sem que ela se ferisse. A cena que vi é que ela, com os braços estendidos, cada qual ela fez esse movimento e os dois bateram a cabeça um no outro. A força era descomunal. 5 homens não podiam contê-la. Então eu pedi licença para orar por ela e pedi para que todos a deixassem, e aquela moça foi liberta pelo poder e o sangue de Jesus. Esse homem estava possuído por 6.000 psiques demoníacas. E é interessante que este homem, ele ora a Jesus. Irmãos, se os demônios oram a Jesus e são ouvidos, quanto mais nós, filhos de Deus. Quantos podem dizer amém por isso? Está aqui na Bíblia. Versículo 28 diz assim: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, rogo-te. Então ele ora: rogo-te que não me atormentes. Interessante, né? O demônio disse: eu não quero que o Senhor me atormente, não me tire daqui. É claro que Jesus pôde até ouvir a oração dos demônios, mas não atendê-la. Jesus o repreendeu aquelas entidades, foi liberto, totalmente restaurado, mandou para os porcos precipitaram e morreram todos, mais de 2.000 porcos, e a Bíblia diz que aquele homem, agora sã, em perfeita consciência, restabelecido, assentado e calmo. Todos se admiraram de ver uma operação e um milagre tão extraordinário. Mas diz a Bíblia que aqueles homens que o acompanhavam não ficaram satisfeitos. Muito pelo contrário, eles fazem uma oração, que está aqui no texto, versículo 37. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se, o quê? Retirasse deles. Então Jesus Cristo, ele se volta para aquele que outrora era endemoniado, o vê totalmente restabelecido, em sã consciência, e aquele homem pede para que ele pudesse seguir Jesus e tornar-se um dos seus discípulos.
A Bíblia diz que Jesus Cristo não permitiu, pelo contrário, disse: você volta para a sua casa. Na edição da Bíblia Viva, diz assim: conte para os seus amigos. O que Jesus diz aqui no versículo 39 é: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Outrora endemoniado, agora um missionário. Essa é a história de Jesus na minha e na sua vida. É uma história de transformação e mudanças completas. Lá, nesses ambientes do mal, terreiros e coisa que valha, os seres humanos são chamados de animais. Os seres humanos são chamados de cavalo, porque a entidade o possui, monta nele, ou ainda aparelhos. Quer dizer que o diabo faz o ser humano um animal, mas Deus faz o ser humano o seu filho. Aleluia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Guarde isto no seu coração. Jesus fez de você o seu filho amado. E então aqui nós temos uma cena. Em seguida, lá estava Jesus. Ao regressar, a multidão o recebe com expectativa, com alegria e com esperança. E diz a Bíblia que um homem chamado Jairo, não era um homem qualquer, ele era um homem que tinha um poder, autoridade, ele era chefe da sinagoga, uma sociedade teocrática, ele era uma espécie também de um líder político influente, não é? E eu vejo aqui a primeira cena interessante, guarde comigo, porque eu creio que Jesus, até o final desse culto, vai fazer milagres aqui. Você crê nisso? Deus está neste lugar. Você veio a encontrar-se com aquele que estava aqui lhe esperando. E a Bíblia diz que aquele homem chamado Jairo, ele não chama Jesus do lado e diz: olha, Jesus, você poderia ir na minha casa, e lá eu poderia dar algum tipo de benefício. Não. Ele chega na frente de todos, imagina a cena, ele se curva, mas ele não se curva apenas, ele se prostra, coloca o seu rosto no chão, diante de Jesus. Essa cena inquieta o coração de todos aqueles que lá estavam, todos sabiam quem era Jairo, há um constrangimento geral, como uma autoridade de tamanha relevância e importância agora se faz prostrado diante de Jesus. E diz a Bíblia que ele vem com um pedido, com lágrimas, e suplica, diz o versículo de número 41, chefe da sinagoga, prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois a sua única filha, de uns 12 anos, estava à morte. E enquanto se estabelece esse diálogo, há uma interrupção. Uma mulher esquálida, pelo sofrimento de 12 anos, de um fluxo de sangue que não se estancava, ela sai de sua casa determinada a encontrar-se com Jesus, ao menos tocar as suas vestes. Aqui é uma simbologia sacerdotal, de alguém que se humilha diante do mestre. E a Bíblia diz que Jesus para e toda a multidão com ele pergunta: quem me tocou? Olha, eu ia falar presbíteros, né? Os discípulos disseram: Senhor, por que perguntas quem te tocou? Todos te tocam. Mas Jesus diz: eu senti um toque diferente. Todos me tocam, esbarram em mim, mas houve um toque de esperança, houve um toque de fé, houve um toque de expectativa, porque senti que de mim saiu o poder.
E Jesus faz questão de dizer isso, que de mim saiu o poder, para que ninguém passasse a adorar as suas vestes. Não foram as vestes, das vestes que saíram o poder, mas foi do próprio Senhor Jesus. Eu senti que de mim saiu o poder. E esse toque de esperança se transforma numa realização de um milagre extraordinário, como sabemos. Aquela mulher fora curada, salva, restaurada socialmente, e assim o Senhor dá a ela este milagre extraordinário. Voltando à cena, ao quadro anterior, diz a Bíblia que enquanto falava Jairo com Jesus, convidando-o para que fosse até a sua casa, a primeira lição que extraio de Jairo é essa humildade, esse quebrantamento. Presta atenção, humilhe-se diante do Senhor e Ele te exaltará. Deus não ouve a oração dos soberbos e orgulhosos, mas dos humildes e quebrantados. Segunda lição extraordinária para mim aqui, aprendendo com Jairo, é que ele convida Jesus para ir à sua casa. Aquele que convida Jesus a adentrar seu lar, tem um lar transformado, modificado, mudado, completa e totalmente. A presença de Jesus faz diferença na casa de um homem. E por isso Jairo o convida para que viesse até a sua casa. Quando Jesus Cristo conversava com Jairo ainda, vem um dos serviçais da sua casa para lhe dizer: tua filha está morta, não incomodes mais o mestre. Eu gostaria de compartilhar com você esse tema, incomodando o mestre. A Bíblia diz que Jesus Cristo olhou para Jairo, ouvindo aquilo, e ele tem 3 frases ali, que para mim, para você, nos inspira hoje. Vamos lê-las? Não temas, crê somente, e ela será salva. Não temas, crê somente, e ela será salva. Tantos são os nossos temores, tantas são as nossas ansiedades e preocupações, tantas coisas que nos tiram a paz, a tranquilidade interior. Há tantos ruídos, não é? E tantas imagens que poluem a nossa mente e o coração. Há tantas coisas que intoxicam a nossa alma, a nossa vida, e nos roubam esta paz, e nos tiram a paz da alma. Mas Jesus diz a mim e a você: conquanto tantas vozes contrárias, conquanto tantas vozes de incredulidade e descrença, que vêm até nós, das mais diferentes e variadas formas, a mim e a você, Jesus está lhe dizendo: não temas, não temas. Bom, eu não contei, mas há quem diga que há 366 citações, expressões similares a esta na Bíblia. Não temas, como se fosse uma para cada dia. Não temas. Quando você sentir o medo tomar conta, quando você sentir que o controle da sua vida perde direção, mais do que nunca, não corra, mas recorra a Jesus. Incomode o mestre. Nós temos uma visão humanizada de Deus e divinizada do homem. O homem se diviniza e humaniza Deus. Ao pensarmos que Deus está ocupado com tantas outras coisas e tantas outras demandas, porque eu irei incomodar o mestre? Mas não é assim. Deus é Deus, soberano, sobre todas as coisas. E Ele quer ouvir a nossa oração. Deus só não ouve orações não feitas. E não há uma única oração que não tenha de Deus uma resposta. Necessariamente, pode não ser e parear com a nossa vontade, mas não há oração que Deus não responda.
E a palavra de Deus a mim e a você é esta: não temas. E em seguida Jesus diz, palavras de Jesus, crê o quê? Somente. Como nos é difícil crer e confiar e entregar ao Senhor. Mas não temos outro caminho. Para o crente não há outra saída senão crer. E entregar-se total e completamente às mãos do Senhor Jesus. Crê somente. E quando se faz isso, é uma entrega não parcial, mas completa. É confiar plenamente. É crer total e completamente no Senhor. Crê somente. Fazendo e cumprindo, claro, a nossa parte. Porque diz a Bíblia que a mulher com fluxo foi até Jesus. Uma coisa interessante aqui é que 12 anos, há uma coincidência. Aquela criança tinha quantos anos? 12 anos. Aquela mulher sofria há quanto tempo? 12 anos. 12 anos é muito tempo para sofrer, mas pouco tempo para viver. E eu não sei há quanto tempo você tem rogado e buscado diante do Senhor. Há pedidos pelos quais eu oro há 27 anos. Mas espero, confio. Procuro fazer a minha parte porque a mulher saiu de casa, determinado. Porque o milagre ela recebe na sua casa, quando ela diz, eu vou encontrar-me com Jesus. O milagre ela já havia recebido, ela só foi buscá-la na presença do Senhor. Jairo foi até Jesus. Então, aquilo que compete a mim, como ser humano, como crente. E aqui Jesus nos dá essa responsabilidade, crer somente. Não é crer mais ação, mas em decorrência da ação, o Senhor espera de mim e de você, essa fé inquebrantável, uma fé firmada no Senhor. E aqui vem a promessa. E ela será o quê? Salva. Por consequência, o milagre acontece. O milagre é o extraordinário. Não é o trivial comum. O milagre não vem a todos, porque senão seria o comum. O milagre é o extraordinário, o incomum. O sobrenatural está acima do natural e é o excepcional. Quando a Bíblia diz daquele homem que estava no tanque chamado Betesda, esperando quantos anos? 38 anos. A Bíblia diz, por um mistério, que as águas se moviam e o primeiro que era lançado na água era imediatamente curado. A expectativa pelo milagre e a fé fez com que aquele homem ficasse ali, esperando, aguardando em Deus, na certeza que o milagre viria sobre sua vida. Ela será salva, ela será curada. A cena seguinte nos traz que Jesus Cristo está ali na sua casa, na casa, melhor dizendo, de Jairo. E aqui há algo interessante. Jesus tinha quantos discípulos? 12. Mas nos momentos cruciais, ele tomava apenas 2. Pedro, Tiago e João. Mas não parece que Jesus fazia acepção de pessoas? Como assim? É porque esses 3 homens eram homens que demandavam fé. Imagine vocês se Tomé entrasse no quarto. Ele diria assim, Jesus, não vai dar certo. Olha, alguma coisa pode não dar e a gente vai passar uma vergonha aqui. Jesus, é melhor não, nem fazer nada, não faça nada. Tomé falaria isso. E se ele levasse Judas ao final do milagre, Judas proporia, agora vamos fazer uma coleta aqui, vamos fazer uma oferta, olha que coisa boa, que oportunidade extraordinária.
Jesus pega Pedro, Tiago e João, pode perceber nos momentos cruciais, como lá no Getsêmani, porque esses três, eles tinham uma fé operosa. E então Jesus adentra o quarto e diz à menina: levanta-te. Talita cumi, no aramaico. É claro que antes a zombaria, distrato, disseram que Jesus estava fora de si, ela estava morta, as carpideiras já estavam ali, chorando, já havia um clima fúnebre, comprovado e testificado, o corpo já estava naquele estado gélido. E a Bíblia diz que Jesus Cristo não se importa com aquelas vozes, e o improvável acontece, ele adentra aquele quarto, e a menina se levanta do sono da morte. Interessantemente, Jesus disse: dá-lhe de comer. Deixa eu dizer algo a você. Jesus Cristo está aqui. E eu não sei como você está. Seguramente você não está naquela situação tão aflitiva como o de Jairo. Tenho certeza que nenhum de nós estamos aqui vivendo o drama de Jairo, com uma filha, a morte. Mas todos nós temos os nossos dilemas, inquietações, dramas na nossa vida, e alguns desses interiores. Mas Jesus Cristo está aqui para dizer: não temas, filho, filha minha, crê somente, e você receberá a cura, a salvação. A palavra salvação vem de salutis, que significa saúde. É aquele que nos cura na alma, no corpo, na vida. E eu quero dizer que Deus não se esqueceu de fazer milagres. Porque Jesus, na sua palavra revelada, diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para 1994 ou 5, até este ano. Amém? Não, amém? A Amanda está aqui? Doutora Amanda? Não? Ela estava de manhã, né? A gente se lembra, né, Deise, do que se passou com a Amanda. Uma menina, na época, dos seus 2, 3 anos, né? Que sai de rancharia, numa situação tão crítica e grave, fez a traqueostomia. O doutor Moisés, que está aqui. E a igreja se pôs em oração por ela. Havia uma situação de infecção nos seus pulmões, né? E o doutor Warner Hatsuka, que foi presbítero nosso lá em Presidente Prudente, atendeu. E lá no Hospital Yamada, nós estivemos com um grupo de irmãos orando ali. E quando os pais de Amanda, presbítero, Euclides Júnior, Laura, estavam ali à noite, chegou o doutor Hatsuki e disse: olha, a situação da Amanda é tão grave, que você está vendo aqui esse pontinho branco no raio-x, é por onde ela respira, mas quando isso fechar, ela vai falecer. E então, o Júnior recebeu esta palavra: confia, 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 não temas, crê somente, ela será salva. Passado algumas horas, volta o Hatsuka dizendo: olha, aconteceu um milagre lá dentro. Você está vendo essas novas chapas? Chamava chapa, né? Raio-X. Aquele ponto, na verdade, agora é um ponto muito pequeno.
da presença da infecção, porque as demais áreas dos 2 pulmões estão livres. Houve um milagre. E Amanda, não preciso dizer, recebeu alta e hoje é médica para a glória do Senhor Jesus. São experiências de fé que vocês vivenciaram aqui. Mas deixe eu dizer algo a vocês. Jesus está aqui. Ele não desaprendeu em realizar milagres. E eu não sei o que você precisa, ao ponto de dizer, eu não posso. Mas deixe eu dizer algo. Quando o homem diz, eu não posso, Deus diz, tudo é possível ao que crê. Quando você diz, eu não tenho, Deus diz, tudo é meu. Tudo me pertence. Quando você diz, eu não sou capaz, Deus diz, eu sou Yahvé. Eu sou o que sou. Vamos orar? Feche seus olhos, fale com Deus. Vamos orar, vamos nos colocar em pé. Coloque a sua mão no seu coração, no seu peito. Repita essa oração. Lembre-se do que Jairo fez, rompendo todo aquele cerimonial da sua opulência, ele se quebrantou diante de Jesus. Lembre-se do que fez aquela mulher, esgueirando-se no meio da multidão, até encontrar-se com Jesus. Tantas negativas, tantas pessoas dizendo, você não pode chegar até Cristo. Você não pode ir até Ele, você é amaldiçoada. Você é uma mulher menstruada, cronicamente você é uma pária. Mas ela não deu ouvidos a isso. E talvez o seu coração seja como estas pessoas e vozes. Não é possível. Não há mais solução. Não há mais tempo para Deus agir. Pois eu quero lhe dizer que Jesus curou aquela mulher com 12 anos de enfermidade. E Jesus levantou no mesmo dia da morte uma menina de 12 anos. E Jesus está aqui. Repita comigo, diga, Senhor Jesus, eu creio no Teu poder e que não há nada impossível. Como nós cantamos há pouco, para Ti, meu Deus, visita a minha vida com o Teu milagre, em nome do Senhor Jesus. Fale com Deus no silêncio da sua oração, se por salvação, salvação, se por cura, cura, se por milagre, milagre. Fale com Deus agora, no silêncio da sua voz, fale com Deus. Eu creio que tudo é possível. Vamos juntos?
e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra tua, os montes se verão. As muralhas da incredulidade, da dúvida, da incerteza, mas unidos em Cristo, você e eu somos mais que vencedores a despeito dos resultados. O que significa ser mais que vencedor? Se só existe duas situações e duas categorias numa prova, vencido e vencedor. O ser mais que vencedor, segundo o original ali, significa aquele que sabe que já é vitorioso a despeito da prova que irá passar. Então aí você, já estamos nesse estado de vitória. Porque o último estado do crente não é de derrota, mas de vitória. Porque o leito dará lugar à coroa da vida. A enfermidade dará lugar ao trono de glória. É viver isto pela fé. Agradeça ao Senhor Jesus, diga: Senhor Jesus, eu te agradeço pela bênção da tua presença e do teu milagre de salvação na minha vida, como tu fizestes no passado, na vida da menina, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê? Deus abençoe, irmãos. Podeis assentar. Meus irmãos, agradecemos ao pastor Ismael e a sua família pela presença e também pela palavra que ele nos trouxe. Que o reverendo mande um abraço lá para a sua amada igreja. Amém. Em nome de Jesus. Obrigado. Meus irmãos, vamos colocar em pé, vamos cantar um hino ao nosso Deus. Peço ao presbítero Ismael que esteja nos conduzindo nesse hino, que é uma oração. E logo após o hino, o pastor Ismael estará dando a bênção ao povo de Deus. Fortalece
Senhor Deus, despede-nos no Teu amor, na Tua graça. Obrigado, Deus, por esta noite, por esta igreja, por Tua palavra que é viva e eficaz ao coração de todos nós. Alimenta-nos, fortalece-nos, anima-nos e encoraja-nos a perseverar. E esta igreja que completa os seus 90 anos de organização eclesiástica possa continuar frutificando e mais, até a volta do Senhor Jesus. E assim um dia nos encontrarmos contigo. Que o Senhor esteja à tua frente para te mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao teu lado para te abraçar e te proteger. Que o Senhor esteja atrás de ti para evitar que pessoas más te armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de ti para te amparar quando caíres e para puxar-te para fora dos laços do inimigo. O Senhor esteja ao teu redor para defender-te quando te agredirem. O Senhor esteja dentro de ti para te consolar. Quando estiveres triste, o Senhor esteja acima de ti para abençoar-te. Assim te abençoe o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que te envia agora para transformar o mundo. Amém.